Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para gravar um vídeo para falar um pouco da minha gestação, que várias pessoas já me perguntaram, me perguntam sempre o que aconteceu com a Alice, que a Alice tinha, e hoje eu vim falar para vocês. Eu fiquei grávida. Foi um susto, lógico, mas ao mesmo tempo todo mundo ficou feliz, porque eu tô numa idade boa pra ter filho e tudo mais. A minha gestação em si, eu passei muito mal. Muito, muito mal. Tudo que eu comia eu vomitava, mas eu continuava comendo. Eu não tinha problema em questão disso. Mas eu passava muito mal. E quase a minha gestação toda, a gente tava por um plano. Então eu tava com o médico daqui da minha cidade. Eu fiz todas as ultrações que a gente tinha que fazer. E todas as vezes que eu ia no consultório dele, ele me falava que tava tudo bem. E ele só ouvia o coração. Eu levava a ultra pra ele, ouvia o coração, falava que tava tudo bem, que ela tava forte, que ela ia nascer saudável. E a barriga foi crescendo e eu comecei a notar que ela não mexia. E daí, num dia eu fui no consultório dele e eu falei pra ele, eu falei, ó, eu tô achando estranho porque eu não tô sentindo ela mexer. E quando eu sinto mexer, é muito rápido e muito fraco. É tipo um soquinho ou outro. Mas ela não mexe. Aí ele virou e falou pra mim assim, ó. Ah, mas é lógico que ela mexe. Você que não tá sentindo. Eu falei, mas como que eu não tô sentindo sendo que ela tá dentro da minha barriga? A ultrassom morfológica que eu fui fazer foi eu e minha mãe. Não lembro se meu marido foi. Eu fui naquele dia, na hora que o médico tava fazendo a ultrassom, eu senti alguma coisa diferente. Eu não vi nada de diferente, mas eu senti uma coisa diferente, né? Aí quando eu e minha mãe tava saindo do hospital, eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, será que se ela tivesse algum problema, eles iam conseguir ver? Mas eu sempre achei, assim, que ela ia nascer com algum problema, síndrome de Down, alguma coisa assim. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Não sei por que também. E aí minha mãe falou, não, lógico que ia. Para de colocar isso na sua cabeça, não sei o quê. Aí tudo bem. Aí trocou o plano do meu marido no trabalho. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, então, eu vou trocar de médico, porque eu não tô gostando desse e vamos trocar de médico. Eu sempre quis, desde o começo, fazer a gestação, passar pela gestação com o Dr. Mário, da minha cidade do lado. E foi o que a gente fez. Eu vou passar com ele agora, né? Aí eu fui procurar ele. E ele falou assim, ó, eu não vou dizer que não, mas é bem difícil a gente pegar um caso que já tá quase pra nascer, já tá no finalzinho. E aí eu falei pra ele que eu passava muito mal, que eu não sentia a bebê mexer, e quando ela mexia era muito pouco e era muito fraco. Aí ele me deu um papel para que eu pudesse seguir os horários, prestar atenção quando que ela mexia, quanto tempo que ela mexia, se ela mexia muito, se ela mexia pouco. E não adiantou nada, ela não mexia, simplesmente não mexia. Eu pude para ele que eu comentei com o médico e ele falou que achou estranho, porque não é normal uma criança não mexer, que para um bebê tá bem, ele tem que estar mexendo. E eu disse pra ele que desde o do quinto mês de gestação, a barriga ficava muito dura. Do nada, eu passava mal, a minha pressão caía e minha barriga parecia uma pedra. Ela ficava muito dura e eu não aguentava de dor. Até que um dia eu passei mal à noite
e fui consultar com ele, com o Dr. Mário, já era umas 11 horas da noite. Aí ele falou pra mim que ia fazer o exame de toque, perguntou se eu já tinha feito, eu falei que não. Ele também achou estranho não ter feito durante esses 8, quase 9 meses um exame de toque. Aí ele fez o exame de toque em mim e falou que não tinha dilatação, que não estava pronto para nascer e que às vezes era as contrações de estímulo, né? Aí ele falou assim, mas mesmo assim eu vou pedir para você fazer uma outra amanhã pra gente ver. E foi bem seco. Muitas pessoas aí da cidade de Orlândia nem gostam dele, mas não vem o caso a falar. Mas ele foi muito seco, ele foi muito grosso. Porque aí, quando ele fez a ultrassom, ele tava fazendo a ultrassom, eu falei pra ele que eu tava de quase 39 semanas, pela data da última menstruação. Aí ele falou assim que não, que jamais. Que o peso da minha bebê era de uma bebê de 34 semanas, que eu não tava de quase 39 semanas, que eu tinha feito a conta errada, ou que o médico que eu tinha passado esse tempo todo tava louco. Desesperada, a minha bebê tava muito. Eu fiquei muito desesperada, fiquei com medo. Aí eu fui mostrar pro médico até então que eu tava indo. E ele falou realmente que tava muito estranho, que não tava entendendo porque que ela tava perdendo peso ao invés de ganhar. Não vai poder esperar, que é muito mais seguro a gente tirar ela da tua barriga do que deixar ela aí. Porque a gente não sabe o que tá acontecendo, então a gente não vai deixar. Aí eu falei, tá bom, mas nisso no tá bom, o meu coração já acelerou e eu fiquei morrendo de medo. Então pra mim tava tudo normal. Então foi uma surpresa. Aí no outro dia, marcada cesárea, eu cheguei e fiz todos os procedimentos para entrar na sala de cirurgia. Quando chegou na sala de cirurgia, o anestesista veio me dar anestesia. E depois, já quando estava fazendo efeito a anestesia, que o meu médico veio colocar a sonda. Então eu não senti dor, não senti nada. Mas eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar muito mal. Eu não sei, eu fiquei em pânico. Me deu uma crise de pânico que eu queria sair dali, eu não queria ficar ali. E eu falava que eu queria ir embora, que eu queria levantar, que eu não queria ficar ali. E eles tentando me acalmar, o Dr. Mário e a mulher dele, que são duas pessoas que não tem nem o que falar, são 2 anos. Eu comecei a entrar em crise de pânico. Aí nisso a médica veio conversar comigo, perguntou se era minha primeira filha, pra tentar me distrair. Aí nisso meu marido chegou. Aí eu lembro de falar com ele que eu ia vomitar, que eu tava passando muito mal. Aí o anestesista olhou pra mim e falou assim, só vira a cabeça de lado e não dá bola. Aí eu virei e vomitei horrores de água, né, porque eu tava em jejum, mas eu vomitei, passei muito mal. E logo eu ia dormir. Eu acho que ele me aplicou uma outra anestesia e nisso ele me amarrou na cama do centro cirúrgico. Porque eles disseram que eu não parava de me debater. Então eu fiquei amarrada e aí ele falou que eu ia dormir. Aí nisso eu perguntei pro meu marido se ele já tava vendo ela. Aí ele falou assim, nasceu. Ela é muito pequenininha, parece um ratinho. Ele falou desse jeito. Parece um ratinho. Aí eu lembro só de um chorinho bem fraquinho e eu apaguei. Na sala de recuperação. Eu fiquei lá mais ou menos umas 2 horas, não sei, porque a gente não tem noção de tempo quando a gente tá anestesiado. E eu lembro que a minha boca tava muito seca e eu pedi água. Aí a enfermeira veio, me deu um copinho plástico de café de água que não só molhou a boca. Tudo aquilo que eu tinha sentido na gestação toda, aquele sentimento de que ia acontecer alguma coisa, eu vendo as fotos dela, eu não senti. Eu não vi nada de diferente, eu não senti nada. No segundo dia ou no primeiro dia, não me recordo. Veio um médico e falou assim que ela tava com
probleminha no pé direito, se não me engano, que o pezinho dela tava torto. Mas que era uma coisa normal, que dava pra solucionar com fisioterapia, que eu podia ficar tranquila, que às vezes podia ter sido algum mau jeito que ela ficou na minha barriga. Eu falei, tá. Eu fui lá ver ela. No outro dia, a pediatra veio e falou pra mim que ela tava com sopro no coração e que ela tinha que ser transferida pro hospital de Ribeirão. Na mesma hora eu mandei mensagem para a esposa do Dr. Mário, falei que eles queriam transferir ela e que eu não ia ficar ali, que para ele me dar alta. Aí o doutor veio, me deu alta. E eu falei que eu ia. Ainda a pediatra achou que eu não ia. Eu falei, lógico que eu vou. Eu não vou ficar aqui. Aí ela falou assim, só que então você vai de carro, porque como você tá de cesárea, não pode ir na ambulância, porque balança muito e você vai doer sua cesárea. Aí foi eu, minha mãe e meu marido no carro, seguindo a ambulância. Aí a gente foi pra Ribeirão, chegou lá, eu fiz os documentos lá, tudo, mostrei os documentos dela, que eu já tinha feito uns documentos no hospital e tudo mais. Aí nisso eu subi, eu entrei. Aí subiu uns enfermeiros com ela na incubadora pra ir pra UTI neonatal. E uma médica. Aí a médica veio falar comigo, falou: Você que é a mãe da bebezinha que deu a entrada agora? Aí eu falei: Sou. Aí ela falou assim: Ó, não, eu não tô entendendo porque que eles falaram que eles deram a entrada nela aqui falando que ela tem sopro no coração. Ela até tem um sopro no coração, mas esse não é o problema maior dela. Aí eu falei assim: Por quê? Aí ela falou: Porque o problema dela é mais sério do que você imagina. Eu bati o olho nela e vi que ela tem uma síndrome. Nisso, o meu chão desabou. Minha cabeça já, eu não tava entendendo nada que ela falava. Eu, e aí ela falou assim, eu preciso muito que você me conte como foi sua gestação, o que você sentiu, como foi, o que você passou. E aí, acontecido na minha gestação. E aí ela veio me falar sobre essa síndrome. Ela falou assim, que essa síndrome é muito rara, mas é a segunda mais comum. A primeira é a síndrome de Down e a segunda é ela, a síndrome de Edward. E só que é uma doença muito rara que é pouco estudada, que não tem muitos estudos sobre ela. A única coisa que os médicos sabem é que é muito grave. Ela pode afetar parte, ela pode ser parcial ou pode ser total. Então, tem muitos casos que afeta a interna, outros que afeta mais a parte externa, ou outros que afeta tudo. No caso da Alice, ela tinha características externas e internas. Aí ela veio me falar, ó, sua filha tem característica que é a mãozinha, os dedinhos sobrepostos. Ela tem o pé torto. Aí eu lembrei do médico. Eu falei assim, mas o pé torto não é porque ela ficou de mau jeito na minha barriga, tudo. Aí ela falou, não, o pezinho torto dela é uma característica da síndrome. E isso eu fui desabando. Aí ela falou assim, a orelhinha dela, o nível da orelha dela é um pouco mais baixo do que o nível normal de qualquer outra pessoa. É uma característica também da síndrome. O olhinho dela, mais aproximado, é uma característica da síndrome. Aí ela falou assim, essa síndrome de Edward, muitos casos, quase 90% dos casos, o bebê não evolui na barriga, morre, ou morre dentro da barriga. Quando nasce, dura 24 horas. Se passa das 24 horas,
vive tipo 5 dias, uma semana. E as crianças, o bebê do sexo feminino são mais fortes do que o sexo masculino. O sexo masculino, eles. E aí eu fui desabando e eu falei, e agora? Aí ela me deu esse balde de informação e coisa ruim e falou assim que agora ia ter que fazer uns exames com ela pra ver como que tava internamente, pra ver o coração, tudo, que depois ia me falar. Aí eu lá na salinha eu mandei mensagem, eu liguei, aliás, pro meu marido e falei pra ele que ela tinha falado que ela tinha uma síndrome. Só que na minha cabeça não tinha caído a ficha que era uma síndrome tão grave. Pra mim, eu achava que era uma síndrome como uma síndrome de Down, que poderia ser resolvido e ia poder viver normal. Então eu falei que ela tinha uma síndrome, que ela era especial. Era só isso que eu falava naquela hora. Todo mundo chorou e tudo mais, pra gente ir embora. Aí na hora que a gente tava indo embora dentro do carro, eu lembrei do nome da síndrome. Eu falei, ela me falou o nome, é Síndrome de Edward. Aí meu marido falou assim, procura na internet. Aí eu procurei, li, falei tudo. Aí a gente foi se dar conta de que era muito grave. E ela ficou 14 dias lá. Ela ficou no hospital de São Paulo, lá na UTI neonatal, né? Com essa médica, cuidando dela. Só que tinha vários plantões, então vários médicos cuidou dela, não foi só ela. Vários médicos ficou cuidando dela. Então ela não recebia o meu leite, porque ela não tinha condições de receber o leite. E todo dia a gente chegava, ele entrava primeiro e eu ia para a salinha para tirar o leite que as enfermeiras me ensinaram e ficava guardado numa geladeirinha reservado com o meu nome, nome da Alice e tudo. Só que ela não chegou a tomar meu leite. Como ela não estava tomando leite, ela não estava se alimentando, ela só estava na sonda, ela soltava um suco gástrico. Ela passou por vários exames, levou muita picada. Ela tinha picada no pé, na perna, no braço, na cabeça. Você tá bem? Você dormiu bem hoje? Você dormiu bem, amor? Filha? Mamãe e papai tá aqui. Que na cabeça, na barriga. Ela tinha picada em todos os lugares. E aí a médica um dia chegou pra mim e falou assim: ela tem um problema muito grave no coração. Ela não tem só o sopro, ela tem o sopro e tem um problema muito grave no coração, que só é tratado com cirurgia. Só que para ela fazer cirurgia, ela tem que ganhar peso e ela não tá ganhando peso, porque ela não tava se alimentando, então ela não ia ganhar peso. E eles tentavam manter ela viva nas máquinas, né? Parede. É tipo assim, todo mundo tem que ter essa parede para estar bem. Mais ou menos isso. E ela não tinha, fora o sopro no coração. No outro dia, mais exame. Aí ela veio falar assim pra mim que não podia falar que ela era menina ou menino, porque ela fez um exame e ela não encontrou ovário na Alice. Aí nisso também meu chão desabou. Pra mim ela era uma menina, era a Alice. Decorei quarto, era Alice, comprei roupinha, era tudo Alice. E foi um choque pra gente também. E era uma das características da síndrome. E ela tinha uma má formação na genital. Era muito pouco, assim, a má formação, mas tinha uma má formação.
E ela passou 14 dias desse jeito. Tinha dias que a gente ia e tinha uma melhora, a gente voltava arrasado. Tinha dia que eu tava lá e eu mandava mensagem pra minha mãe, chorando, falando por que tava acontecendo isso, que eu não tava aguentando mais. E aí, teve um dia que a médica falou assim que ela precisava passar por uma transfusão de sangue. Só que antes dela passar pela transfusão de sangue, a gente precisava colher sangue dela para depois o geneticista fazer o exame, o cariótipo, para ver se era genético o que ela tinha e se realmente ela tinha a síndrome. Porque por mais que ela tivesse todas as características, a médica não podia dar 100% de certeza oficial que era a síndrome. E aí o geneticista me ligou, ele tava fora da cidade de Ribeirão durante alguns dias e ia demorar para voltar. E perguntou, a primeira coisa que ele perguntou para mim era quantos anos eu tinha. E eu falei, eu tenho 28 anos. Aí ele falou assim, eu tô achando estranho porque a maioria dessa síndrome acontece para as mulheres acima de 30 anos. As mães de 30 anos para cima têm mais possibilidade de ter um bebê com essa síndrome. E você é muito nova. Aí ele falou assim: você e seu marido vão ter que fazer o cariótipo também, para ver se o problema é com vocês. E nisso também já foi outro balde de água fria, né? Porque além da preocupação que a gente estava tendo com ela, e a gente teve uma outra preocupação disso com a gente, se era algum problema comigo e com ele. Aí a gente ficou pensando, nossa, será que a gente tem alguma coisa? Será que todo filho que a gente arrumar, a gente ter, vai ter problema? Como que vai ser? O que será que tá acontecendo? Daí, na véspera de Natal, que a gente ia lá todos os dias. Esses 14 dias, a gente foi todos os dias lá. Tinha horário e tudo mais, e quem podia entrar para visitar era os pais e os avós só. E os avós era só dia de domingo, durante meia hora, uma coisa assim. Então a gente ia todos os dias. Teve um dia que foi praticamente a família toda, só, mesmo eles não podendo entrar, eles foram, ficaram lá na recepção do hospital com a gente. Muita gente deu força pra gente. Amigos, pessoas que a gente nem esperava que fosse ajudar, ajudou. E pessoas que a gente achou que ia estar do nosso lado, nos surpreendeu e não esteve. Só mostrou pra gente que, né, a gente não pode contar com todo mundo. E aí, na véspera de Natal, a gente foi ver ela. E de novo, meu marido entrou primeiro e eu fui tirar leite. E a gente sempre conversava pelo celular, passando informação pro outro dela. Só que nesse dia eu tava sentindo que o dia tava ruim, o dia tava mal, tava triste. E nesse dia eu não consegui tirar leite. O leite não saiu. Simplesmente assim que ela tava irreconhecível. E que ele não ia ficar lá dentro, que ele ia sair para eu poder entrar porque ele não tava aguentando ver ela. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, ela tá muito inchada e ela tá irreconhecível. Você não consegue saber se ela tá de bruço ou de barriga para cima. E eu já entrei em desespero. Aí ele saiu chorando, desesperado, falando que não ia voltar lá, que ele não aguentava ver ela assim, e na mesma hora eu entrei. Aí eu entrei, e toda vez que eu entrava, eu conversava muito com ela, eu cantava, eu orava, eu colocava música no meu celular pra ela ouvir. E nesse dia, e eu tentava
passar uma força pra ela, mostrar que a gente tava com ela, que a gente tava forte, que a gente tava esperando ela ficar bem. E nesse dia, na hora que eu entrei, eu não aguentei, porque realmente ela tava irreconhecível. Até hoje eu tenho uma foto, é, e ela tava irreconhecível. Eu entrei em desespero. Eu queria tirar ela de lá, levar ela embora. Ela tava muito inchada, muito inchada. Eu saí de lá, o meu marido acabou entrando de novo, porque aí eu que não aguentei ficar lá dentro. E na salinha ali de espera tinha um banheiro que pra gente usar. Eu entrei no banheiro e comecei a conversar com Deus e falar que eu não queria ela desse jeito. Se fosse pra ela ficar desse jeito, que eu não queria. Que ela tava sofrendo muito. E eu tava sendo egoísta dele. Que ele levasse ela logo. Pra ela não ficar sofrendo. Mas se fosse da vontade dele, dela ficar boa, pra ela ficar boa logo. Mas que independente da escolha dele, eu ia entender e tentar ficar da melhor forma possível. Aí a gente foi embora, arrasado, véspera de Natal, a gente achando que ia passar com ela em casa, todo mundo junto. Aí a gente foi dormir, era 6 horas da manhã. 6 horas da manhã do dia 25. O telefone tocou, a gente já sabia que era de lá. Aí eles falaram que a gente tinha que ir pra lá. Tinha que ir pra lá, que elas não podiam passar informação por telefone. Aí eu fui lá na casa da minha mãe, falei pra ela e logo ela e meu pai já foram com a gente. A gente foi no nosso carro, eles foram no carro deles. Chegou lá, a gente subiu e tava uma médica de plantão, uma mocinha novinha ela, super educada. E, e eu acho que ela tava muito receosa de contar pra gente, com medo da gente fazer escândalo, ficar gritando e tudo mais, que até ela levou a gente pra uma sala bem afastada da UTI. E ela veio falar que ela tinha dado uma parada cardíaca, que eles tentaram voltar ela, mas que não tinha conseguido. E aí eu comecei a chorar. E a gente falou assim que a gente sabia que isso ia acontecer. Aí nisso minha mãe e meu pai subiu. Ainda eles acharam que ela tinha melhorado, saído das máquinas. E aí eu comecei a chorar, não aguentei quando eu vi minha mãe. E aí minha mãe viu realmente que ela não tinha aguentado. E, e aí a gente fez uma. A gente não fez nem velório, a gente só fez uma despedida mesmo lá no cemitério, bem rápido, foi coisa de 20 minutos, 25 por aí. Só pra família mesmo. E ela morreu no dia de Natal, dia 25 do ano passado. Esse ano vai fazer um ano que ela se foi. E nos últimos dias que ela ficou viva, eu esqueci de falar, ela deu falência, estava dando falência nos órgãos. Então ela foi perdendo tudo. Foi dando falência nos rins, foi dando em tudo. Por isso que eu fiquei tão desesperada que eu falei pra Deus que eu não queria que ela ficasse desse jeito. E foi isso que aconteceu com a Alice. Aí depois eu e o Guilherme foi fazer o cariótipo. É um exame, ele demora pra ficar pronto 30 dias. O doutor Mário deu o encaminhamento pra gente. Falou, vocês vai lá, faz o cariótipo. Depois vocês vêm, me entrega que eu vou mostrar para um amigo meu, um geneticista,
vocês não vão nem se preocupar em questão disso. Eu vou mostrar pra ele ver o exame e falar se tá tudo bem, se tá tudo normal. Só que no exame mesmo já dá pra ver, eles falam lá, né? Dá pra você entender se tem alguma coisa de errado ou não. Então a gente fez o cariótipo e eu vou até pegar pra vocês verem. Tá todos com parzinho, tá vendo? Cada casinha são dois. Igual a Alice, a síndrome de Edwards. Então, a síndrome de Edwards é a trissomia 18. Então, aqui, a casinha do 18, aqui, ó. Se tivesse três, tá, tem dois, tá vendo? Se tivesse três desse símbolo aqui, seria problema genético comigo. Por isso que ela teria nascido assim. Mas o meu não tem. Do Guilherme também é a mesma coisa. Isso só me fez crescer mais como pessoa, como ser humano e gostar mais das pequenas coisas, dar valor na família, nas pessoas que realmente estão do meu lado, ver realmente quem tá do meu lado, quem não tá. E foi isso que aconteceu. Aprendi a dar valor nas dores das pessoas, porque todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, todo mundo tem um tipo de dor e a gente tem que saber respeitar todas as dores de todo mundo. E eu deixo pra vocês é que vocês gestantes, mamães de primeira viagem, de segunda, que vocês encontrem um médico que principalmente é mais ser humano do que médico. Porque eu acho que se o primeiro médico que eu tava fazendo a gestação desde o começo tivesse dado um pouco mais de atenção, de prioridade ao caso, ao peso dela, às vezes não que nada tivesse acontecido, mas eu ia saber, eu não ia levar tanto susto. Mas na mesma hora que eu penso isso, eu já penso que Deus fez a coisa certa, porque eu falo que se ele tivesse descoberto algum problema nela, o primeiro médico que eu comecei a gestação, tivesse descoberto, ele ia querer interromper e eu não ia aceitar. Então a minha dica é que você procure um médico que você confie, que cuide de você como um ser humano, que aceite suas decisões, suas escolhas, que te respeite, sabe? Que te oriente, faça todos os tipos de ultra que você puder fazer. Essa é a minha dica. E espero que vocês tenham gostado do meu vídeo que eu fiz pra vocês, que eu tenha esclarecido. E até uma próxima.